Olá, terceiro ano! Hoje, nossa aula de ciências é sobre as características e desenvolvimento dos mamíferos, aula 5 a 8. Então, por favor, abram a apostila nas páginas 76 e 77. Esse esquema é bem parecido com o da aula passada. A tia Dani montou esse esquema para nós retomarmos e poder introduzir o estudo dos mamíferos. Então, prestando bastante atenção nesse esquema, a gente vai lembrar que a gente está falando do reino animal, dividido em dois grandes grupos. Quais são esses dois grandes grupos? Os animais vertebrados e os animais invertebrados. E essas são as 5 classes que estamos estudando. Os animais invertebrados, eles estão grifados aí, destacados de vermelho, porque ainda não é o momento de nós estudarmos. Então, por isso a tia Dani destacou, ok? Nós já vimos os anfíbios, os répteis, os peixes. Aula passada vimos as aves e hoje nós veremos os mamíferos. Ano passado, terceiro ano, quando vocês estavam no segundo ano, vocês devem ter estudado um pouquinho sobre os vivíparos, que são aqueles animais que precisam do leite materno para a sobrevivência. Então, agora nós vamos voltar a falar um pouquinho sobre os vivíparos, agora na classe dos mamíferos, ok? Então, vamos começar a leitura da página 76. Os mamíferos são animais vertebrados que amamentam seus filhotes. Esse grupo é o mais complexo dentre todos os grupos de animais, pois o cérebro e os órgãos dos sentidos são mais desenvolvidos. Então, terceiro ano, nessa imagem, a imagem do esqueleto de um gato, de novo, a gente pode observar, né, que ele possui crânio e coluna vertebral, o que o coloca dentro do grupo dos animais vertebrados. E aqui temos vários exemplos de mamíferos. São eles: golfinho, preguiça, morcego, nós, seres humanos, a equidna, o canguru. Vamos agora para a página 77. Começando a leitura. Os mamíferos podem ocupar os mais variados ambientes, sejam aquáticos ou terrestres, e os morcegos, por exemplo, são mamíferos que podem voar. Então, terceiro ano, a gente pode compreender a complexidade dos mamíferos. Eles não vivem só na água, como os peixes. Eles também podem voar como as aves. Então, por isso, a importância de nós sabermos as características específicas de cada classe para a gente poder futuramente separar os animais. Então, terceiro ano, logo a gente, dentro de uma lista com vários animais, nós vamos poder separar, né, o que animal que pertence a cada classe. Nós já somos capazes de fazer isso, ok? Então, por isso que a gente tem que prestar bastante atenção nas características de cada um, ok? Continuando a leitura da página 77, segundo parágrafo. São características dos mamíferos possuir o corpo recoberto por pelos
e realizar respiração pulmonar. A maioria dos filhotes se desenvolve dentro do organismo materno e, após o nascimento, se alimentam do leite produzido pela mãe devido à presença de mamas. Quando adultos, os mamíferos podem ser herbívoros, carnívoros ou onívoros. Agora, a tia Dani vai explicar um pouquinho esse segundo parágrafo, ok? Então, terceiro ano, os mamíferos, assim como nós, têm o corpo coberto por pelos e se desenvolvem dentro da barriga da mãe, ok? Agora, terceiro ano, olha essa curiosidade. Olha que legal essa curiosidade. Vamos lá para a leitura. O ornitorrinco é um mamífero um pouco diferente, pois ele, assim como a equidna, bota ovos. Esses animais vivem na Austrália, possuem um bico parecido com o de pato e pelos no corpo, o que dá a eles uma aparência muito diferente. Cientistas, quando descobriram, ficaram intrigados e suspeitaram que o animal fosse uma falsificação. Demorou algum tempo para que aceitassem que era um mamífero. Porém, descobriram que os ornitorrincos e as equidnas vêm de um grupo muito antigo de mamíferos e por isso botam ovos. Que curiosidade legal, hein, terceiro ano? Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre nós. Que nós, seres humanos, nós somos mamíferos. Então, nós pertencemos à classe dos mamíferos. Lógico que possuímos características diferentes dos outros mamíferos, né? Como o cachorro, o gato. Quais são essas características, terceiro ano, que são diferentes dos outros mamíferos? Nós somos racionais. Nós pensamos, temos ideias, conseguimos resolver problemas. Então, essa é a característica principal que diferencia os animais racionais e os irracionais. Então, peraí, eu quero ver quem que está prestando bastante atenção na aula de hoje. Então, terceiro ano, qual é a característica principal mesmo que diferencia os animais racionais e os irracionais? O que é mesmo? Então, é a capacidade de pensar, ter ideia, conseguir resolver problemas, ok? Essas características são dos animais racionais. Então, vamos agora continuar a leitura. Nós, seres humanos, somos mamíferos e possuímos algumas características particulares. Temos vida social, vivemos em ambientes organizados, estudamos, armazenamos informações, temos ideias, raciocinamos e etc. Entretanto, somos apenas mais um dos milhares de seres que existem na Terra. Então, terceiro ano, depois de tudo que a gente já leu, das explicações da tia Dani, eu vou fazer um resuminho com algumas características dos mamíferos, ok? Que é importante a gente saber. Então, os mamíferos, eles amamentam os filhotes, caracterizam por se reproduzir dentro da barriga da mãe, possuem pelos. Nós, seres humanos, somos mamíferos, porém diferenciamos dos outros mamíferos porque somos racionais, ok?
Então, a tia Dani separou algumas características importantes dos mamíferos. E vamos, então, terminar a leitura da página 77. O embrião se desenvolve dentro da barriga da mãe, num órgão chamado útero. Terceiro ano, o que é embrião? Deve ter coleguinha com dúvida. Aí é só a gente ir ali no vocabulário que tá lá, embrião. Estágio inicial do desenvolvimento de um organismo. Então, vamos continuar a leitura. O período que leva para se desenvolver é chamado de gestação. Após o nascimento, o bebê requer cuidados e amamentação. A amamentação consiste em fornecer ao bebê alimentação por meio do leite produzido pelas mamas. Terceiro ano, então essa foi nossa aula sobre as características e desenvolvimento dos mamíferos, né? Tia Dani, espero que vocês tenham gostado bastante, aprendido bastante coisa, tá bom? Um beijo, um abraço e até a próxima aula.